Olá, bom dia. Eu sou a aluna Maria Clara Rodrigues Gonçalves e eu fui bolsista, né, do Programa de Iniciação Científica. Eu vou mostrar um pouquinho da pesquisa que eu desenvolvi nesse um ano que eu estive estudando. Eu dei título Análise do Discurso Literário Indígena, com o subtítulo Uma Análise de Canumã, de Tanagé Coelho Cardoso. Eu vou falar um pouquinho da introdução do meu trabalho, em que eu trabalhei um romance do Itanagé Coelho Cardoso, um autor indígena, chamado Canumã, Travessia. E eu analiso dentro desse romance como o autor dialoga com o narrador e também com o leitor, trazendo um estilo literário completamente diferente do que a gente conhece dentro do cânone e da literatura brasileira. Nesse momento aqui, eu afirmo que o escritor muitas vezes interfere dentro do texto para fazer uma troca de vozes entre o narrador e o escritor, né? E por isso, por conta dessa troca, ele faz alguns relatos de sua história, o que parece muito que seria uma autobiografia, mas na minha pesquisa eu afirmo que não seria isso, e seria sim uma autohistória, termo cunhado aqui no Brasil pela Graça Graúna. Para fazer esse trabalho, eu utilizei muito da teoria bakhtiniana, de Mikhail Bakhtin, né? Em que ele discute muito sobre o dialogismo dentro de uma obra literária, em que existe essa troca de conhecimento e uma troca de discursos entre o autor, o narrador, o personagem e o leitor também. No caso, dentro desse texto, esse tipo de diálogo, esse tipo de discurso é muito levado em conta por conta da contação de histórias que existe dentro do povo Munduruku e principalmente dentro da literatura indígena, em que é importante esse tipo de contação, em que vai ter esse objetivo de impactar e levar adiante essas histórias que o narrador ou o autor também está contando para o seu leitor, em que vai ter vários ensinamentos sobre cultura, da comunidade e tudo mais. Eu analiso no texto também as escolhas lexicais que o autor faz, em que muitas das vezes, principalmente dentro das narrativas em que está tendo alguma conversa, em família e tudo mais, existem algumas marcas de oralidade. E o autor, nesse momento, não interfere e tira essas marcas dentro do texto. Na verdade, ele as incorpora dentro da sua narrativa, e não somente isso, ele faz uma intervenção explicando a importância daquelas marcas ali. E isso dentro da literatura oral, que o autor afirma, também dentro da literatura indígena. Dentro dessa poética oral, então, os discursos da comunidade, os discursos do outro, eles são incorporados dentro do discurso do narrador. Então, existe essa diferenciação em que não é somente uma autobiografia do autor, do Itanagé, e sim uma autohistória, uma história da família e da comunidade do povo Munduruku dentro do romance, da narrativa. E aí uma característica muito importante da autohistória é que esses discursos, essas vozes dos outros, eles ressoam mais alto do que até mesmo do próprio autor. E por isso eu afirmo que esse estilo de autobiografia não está tão fundada dentro desse texto, por ser uma visão mais ocidentalizada dessas questões. Sendo que memória e autobiografia dentro de uma comunidade indígena é além de si, ele vai para a comunidade. E por conclusão do meu projeto, né, eu quero afirmar aqui que a palavra e o discurso dentro da literatura indígena, ela é muito importante, e muito importante também a palavra do outro e o discurso do outro. E isso se faz também uma memória e uma biografia do povo, né, uma autohistória. Aqui tiveram algumas referências que eu utilizei durante o meu trabalho, utilizei muito do Mikhail Bakhtin, mas também utilizei de pesquisadores brasileiros para cunhar a minha teoria, né? Autores que pesquisam literatura indígena ou até mesmo indígenas que pesquisam literatura indígena e escrevem sobre isso aqui no Brasil. Essas são as minhas referências e eu espero que vocês tenham gostado da pesquisa que eu desenvolvi nesse um ano. Muito obrigada por assistirem.